Pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje na nossa aula de arte, eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente já estudou, né? Falar um pouquinho e depois falar um pouco mais sobre o conteúdo, o samba carioca, né? Então, a gente já estudou, né? Patrimônio cultural, material e imaterial, né? Nós vimos é, muitas coisas relacionadas a isso. A gente percebeu a importância do patrimônio cultural, a importância da cultura, né? Que a cultura é a junção de muitas coisas. Um povo necessita de uma cultura. E essa cultura que a gente vem abordando aqui no livro de vocês, ela sempre está voltada a grupos, né, principalmente afrodescendentes, que lutavam, como até hoje ainda é uma luta constante em relação aos negros, né? E esse livro ele aborda esse aspecto, né? E traz muito a música e a dança como uma cultura, né? E aí a gente percebe que se a gente for fazer um paralelo, né, à nossa atualidade, né, as músicas e as danças hoje, infelizmente, deixam muito a desejar, porque essas danças e essas canções que a gente está abordando em arte, elas têm uma temática muito forte, muito grande, e não é à toa que viraram, né, o patrimônio cultural. Então, quando algo vira patrimônio cultural, é porque foi visto, foi estudado por especialistas que houve uma trajetória muito importante para a sociedade. Então, nós vimos principalmente a musicalidade no samba, né? Que aí nós falamos de figuras importantes, né? Que se destacavam, né? Naquele período, que lutavam, né? Principalmente também a musicalidade no carimbó, né? A luta pelos índios, pelos ribeirinhos, né? Então, você percebe, né? A partir do momento que você lê ou que você assiste algo, você percebe que não é uma música nem uma dança qualquer. E aqui vai iniciar sobre o samba carioca, né? Quando a gente fala o samba carioca, a gente já se lembra assim do carnaval, Rio de Janeiro, carioca, Rio de Janeiro. Só que aqui vem bem antes, né? Tem uma funcionabilidade e uma temática muito mais forte. Ele diz assim, nesse primeiro parágrafo, eu vou ler e vou fazer um breve comentário. Diz assim: entre as variações de samba existentes no Brasil, merece destaque o samba carioca por sua ampla disseminação no país, porque por ser considerado um símbolo da cultura brasileira e pela riqueza de suas matrizes, sendo grande exemplo de resistência cultural da população africana e de seus descendentes. Pronto, então aí a gente já percebe que não é uma dança comum, que não é uma dança com tradição e uma dança com luta. Nas escolas de samba, é lógico que hoje, se a gente for falar das escolas de samba hoje, a gente percebe o quê? É cultura, a gente percebe que há algumas coisas assim que não são tão importantes, mas que há temas importantes, as temáticas que eles abordam sempre são temáticas que precisam ser faladas, né, em relação à tradição da história do país, né, principalmente temas que por questões políticas, questões religiosas, que são temas que causam bastante, né, atritos por serem e pensarem de forma diferente. Mas aqui o início de tudo, né, o samba carioca, e por isso foi considerado patrimônio cultural, né, pelo IPAM, justamente por juntar uma categoria, uma população e lutar por uma cultura. Então aqui ele diz assim: como a capital da colônia portuguesa a partir de 1763, a cidade do Rio de Janeiro atingiu um grande contingente de pessoas das mais diversas partes do território brasileiro. No final do século XIX, a saída de imigrantes da Bahia em direção ao Rio de Janeiro, conhecido por estudiosos como diáspora baiana, gerou um crescimento da população negra afrodescendente na cidade.
Então, por isso que intensificou essa questão da luta, né, da cultura afrodescendente. Eram dessas pessoas que vinham, né, e que se instalaram no Rio de Janeiro e que juntaram objetivos comuns, né? Então, essa região da cidade, especialmente a Praça 11, passou a ser conhecida como a Pequena África, porque era lá onde se reuniam, né? Se encontravam para juntar os pensamentos que eram muito parecidos, né? Por exemplo, do mesmo jeito que ainda é na atualidade, né? As pessoas que têm gostos musicais diferentes, né? E aí vai falar sobre questões religiosas, vai falar sobre o candomblé, né? Que existe assim, por falta de cultura e por falta de estudo, de conhecimento, as pessoas têm um pensamento, às vezes, distorcido, né, em relação a outros tipos de culturas e questões religiosas, né, práticas religiosas. Mas quando a gente passa a estudar, né, conteúdos históricos, e a gente percebe que só são lutas diferentes e formas de pensar diferentes. E aí vai falar das tias baianas, né, que realmente uma que se destacou bastante, né? Elas eram conhecidas como tias baianas, né? Elas se vestiam de baianas. Hilária Batista de Almeida, né? Ela conhecida como a tia Seata, foi a mais famosa e uma das mais importantes da solidificação do samba carioca, né? Ela consolidou, ela produziu, né? Ela juntou forças, né? Por ser uma mulher negra, né? E lutou, né, junto à causa. Tem uma parte que é bastante importante, que ele vai falar sobre, ele diz assim, a música pelo telefone, que foi uma composição, né, da tia, um caráter de improvisação musical dessas reuniões sambistas gerou diversas variações dessa mesma canção no período, ou seja, foi sendo regravada, né? Mas aí vem que a gente percebe que eles foram perseguidos, né? Eles eram perseguidos e vigiados pelas autoridades governamentais, assim como outras práticas de matriz africana, por isso o registro da palavra samba. Em uma gravação fonográfica, é reconhecida atualmente como uma vitória da comunidade afrodescendente. Então, eles eram perseguidos, né, por virem e trazerem a cultura dele e também pela questão da cor. Todo mundo sabe que sempre existiu, se até hoje, em pleno século XXI, com tantas leis e com tantas coisas ainda existe, né? Então, aqui nesse conteúdo, que vocês depois vão receber o material, né, em PDF, vocês leiam, né, mais direitinho, para que eu não fique o vídeo muito longo. Mas só que vocês entendam que o samba carioca não é apenas um samba comum, mas é um samba, a temática que aborda uma luta de uma categoria, né? Uma luta de pessoas que eram perseguidas e que sofriam, como até hoje, né? Então ele diz assim: em 2007, o IPAM registrou o samba do Rio de Janeiro como um patrimônio imaterial cultural brasileiro. Então, aí é onde remete de novo vocês lembrar qual é a diferença de patrimônio material e imaterial. Por que ele é considerado imaterial? Porque porque é a dança, né, as músicas que eram produzidas e que remetem fatos históricos, recordações, lembranças, processo histórico, né, por isso, e fez parte de um grande processo para a população, né, a população negra. E por isso, né, que foi reconhecido como um patrimônio imaterial. E aí é importante que vocês leiam essa observaçãozinha que vai ter aí. A partir da estruturação progressiva das escolas de samba, no final da década de 20, criou-se o samba enredo, aquele em que o compositor elabora os seus versos para apresentação no desfile. Ao longo do tempo, ele adquiriu características próprias, como a capacidade narrativa de descrever de maneira melódica e poética uma história, sendo que o enredo, né, ele se desenrola durante o desfile.
O samba enredo agrega características como, por exemplo, a presença marcante do refrão e a inclusão quase sempre nas entrelinhas de experiências e sentimentos dos sambistas. Foi o que eu acabei de falar para vocês, as temáticas. As escolas procuram temas que merecem ser discutidos e que causam impactos na sociedade. Então veja que começa o samba carioca em pequenos lugares, nas praças, em pequenos grupos, e depois forma-se a estruturação progressiva das escolas de samba, né? Que aí tem muita questão cultural, né, nas escolas de samba, os patrocínios, né, e muita coisa. Eles passam o ano inteiro trabalhando, né, ali, principalmente a comunidade. Cada escola tem um nome, tem um significado, né, e tem a sua significação e importância para a sociedade. Aí é importante também vocês lerem, né, como era a estrutura, depois vocês leiam. Aqui o terreiro, o espaço em que os sambistas realizam as trocas culturais, tocam e cantam, dançam o samba, e muitas vezes o termo se refere às quadras das escolas de samba, ou seja, no samba realizado pela comunidade local e não aquele preparado para ser apresentado no sambódromo, ou seja, é bem mais à vontade, é bem mais próprio, né? E com o passar do tempo, o samba carioca acabou por se espalhar em todo o Brasil, meio de gravações em discos, rádios e TV, assumindo assim uma enorme importância na identidade cultural do país. Então, o carnaval, por exemplo, que tem o samba, né, é conhecido no mundo inteiro, né? Então, essa foi as informações que eu trouxe, né, sobre esse conteúdo. Depois vocês deem uma olhadinha mais, né? Eu vou colocar o PDF para vocês entenderem, né, que por trás, por isso que é considerado cultura e por isso que, né, porque tem luta de categoria, luta de pessoas que sofriam opressões, como até hoje tem. E aí tem outras vozes, vai falar aqui do Paulinho, né, da viola, que é bastante conhecido, né, e outros sambistas, que eles tentavam passar através da música e da roda de samba deles, pedidos de mudança de situação, de mudanças de vida, né? Como tem os cantores e os compositores que hoje, infelizmente, a gente não vê lá grandes composições e boas letras, mas se a gente pegar um Gabriel Pensador, se a gente pegar as músicas de Caetano Veloso, se a gente pegar as músicas de Belchior, se a gente pegar as músicas de Legião Urbana, vocês vão ver, perceber que nas letras das canções deles tem muita coisa que eles querem abordar, né? Elis Regina fala de questões políticas, né? Questões religiosas, o Cazuza, né? Então, figuras assim que infelizmente vocês não conheceram, né? Porque não é do tempo de vocês, né? E depois só essa atividadezinha com essas 3 questões que eu vou explicar melhor quando eu colocar para vocês baixar o PDF. Ele vai pedir para vocês lerem esse trechozinho, que é uma entrevista do Paulinho, né, da viola, em 2016, e depois vocês vão responder nessa questão 2 sobre esse trecho. E essa questão 3, ele diz assim: procure na internet algum samba de Paulinho da Viola. Ouça as músicas que encontrar, anote o nome da canção e o álbum em que foi gravado e escolha um trecho da letra para copiar no seu caderno. Depois compartilhe com seus colegas a impressão sobre a canção. Aqui vocês não precisam fazer esse compartilhamento não, né? Vocês vão só procurar uma canção, né, de Paulinho da Viola, porque vocês vão encontrar muitas, né? E depois teste um comentário só. Na aula anterior, era para mim ter falado no início
Na aula anterior, eu para dar uma pausazinha, porque eu já tinha feito a avaliação, não, sobre patrimônio cultural e material, imaterial, né, roda de samba. Aí eu fiz uma avaliaçãozinha na aula passada, eu quis deixar um espaçozinho para descansar e a gente assistir um filme, né? Alguns alunos me deram feedback, outros não. Sobre Divertidamente, né? Que é um filme que aborda valores, um filme que aborda muito o nosso pensamento e as nossas ações. Então, por hoje é só, né? Depois eu explico melhor no grupo o que vocês vão precisar fazer em atividade, certo? Um abraço e até a próxima aula.